Muito boa noite, pessoal que está em casa. Mais uma vez juntos, né? Vamos fazendo essas reflexões em cima do Evangelho. E a gente sempre fala, né, que Evangelho é tudo aquilo que nos faça ser um ser humano melhor, né? Nem sempre falamos em Deus, né? Mas o que está por trás? Como nos conectar a esse Pai de amor e bondade? Tempos atrás, mediunidade era coisa de pessoas diferentes, né? Sempre chamava a atenção pelos fenômenos. Aí vieram vários médiuns. Daqui a pouco a gente vai ter o filme das Irmãs Fox, né? Muito legal, que está tendo uma divulgação, né? Para entender o fenômeno, o que está por trás, né? Depois veio o Chico. Resumi bem, né? Antes do Chico vieram grandes médiuns também. Mas aí o Chico, ele veio, como a Cris outro dia nos trouxe, né? Uma mediunidade impressionante, uma paranormalidade desde pequenininho, que era assim, estudada, né? A própria NASA se dignou vir aqui no Brasil estudar a aura dele. A nossa aura de 5 centímetros, uma pessoa comum, e o Chico tem irradiação áurica de 10 metros. Um detalhe apenas, né? Uma pessoa conseguir psicografar com uma mão um idioma, outra mão, outro idioma, assuntos diferentes ao mesmo tempo. Vai longe. Então a gente está acostumado a pensar a mediunidade nesse tom. Agora vamos desacelerar um pouco? Vamos colocar a mediunidade no nosso tom, mais simples, mais comum? Porque mediunidade é mediar. Se nós somos um espírito encarnado, temporariamente encarnado, então quer dizer que a gente vai mediar. Assim como nós dormimos, né, mudamos o nível de consciência, estamos em outro plano. O que vem acontecendo? O nosso aparelho mental, ele está diferente. Essas gerações que estão chegando, estão vindo cada vez com mais habilidades. Só que essas habilidades nem sempre são disciplinadas. Então nós temos um aparelho psíquico hoje muito mais capaz de perceber o mundo extracorpóreo. Seja pela via da intuição, da inspiração, né? Até das patologias, das psicopatologias. Quantas e quantas vezes uma doença mental está ali atrelado, lógico, ao adoecimento do carro físico, mas atrelado à sensibilidade mediúnica. Então, está no ar. Mas o que fazemos com essa habilidade? Muitas vezes, essa sensibilidade está aflorada, não nos damos conta, recebemos intuições negativas, de tragédia, de vício, de perturbação, de várias ordens. Mas, como a gente ainda está aprendendo a lidar, a gente deixa o negócio solto. Entra uma ideia na nossa cabeça e ela fica lá, e às vezes cria morada, vira hábito. Tantas sugestões que nós seguimos, que aquilo pode virar comportamento pessoal e pode influenciar, sim, o nosso jeito de ser. Por isso que aqui na Seara, a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Até onde a gente entende o poder mental que a gente carrega? Até onde a gente entende que um mau pensamento causa efeito, sim. Mesmo que esse mau pensamento não tenha sido verbalizado. Que esse mau pensamento não tenha sido exteriorizado de alguma forma. Causa um dano, sim. Tanto para aquele que é o alvo do nosso pensamento, quanto para nós mesmos, né? Então é importantíssimo que a gente consiga entender a urgência do chamado espiritual para a gente disciplinar coisas que eram comuns. Todo mundo faz. É coisa de homem. É coisa de mulher. É da temperatura do ambiente. É assim que se vive hoje em dia. E a gente justifica. Então, justificativas a gente já sabe fazer muito bem, né? Quando a gente não quer mudar alguma coisa, não é assim? Quando eu sei que está errado, mas eu ainda não quero mudar, eu encontro um jeito de dizer por que eu vou continuar fazendo aquilo. Na próxima reencarnação eu resolvo, a gente fala. Vamos lá? Sempre que eu falo
que eu vou falar esse assunto é batata. Hoje de manhã eu acordei e falei, nossa, nem tive assédio hoje. O dia está leve. Mas aí vem, né? Sempre que a gente vai falar sobre disciplina sexual, é incrível. Então a gente deve continuar insistindo nesse assunto, né? Se está incomodando. Vamos lá? Tiago Maior. Era filho de Zebedeu e Salomé. Portanto, irmão de João o Evangelista. Nasceu em Betsaida, na Galileia, e assim como seu irmão, também era pescador. Desculpem. Existem pessoas que o descrevem como um jovem individualista e ambicioso. Historiadores, né? No entanto, ao contato com Jesus, transformou sua ambição em poder aliviar a dor das pessoas e ajudá-las a encontrar a mais excelente fonte de amor, que era a Boa Nova. Olha que interessante, eu gosto muito de olhar os apóstolos. A gente não tem informações muito profundas de como realmente eles viveram. Mas nós temos relatos, vários livros, né? A gente vai pincelando aqui. E Tiago Maior, então, primeiramente é visto como uma pessoa um tanto ambiciosa, né? Individualista, egoísta. Mas quando ele é chamado por Jesus para fazer parte do apostolado, ele vai sendo contaminado. Ele vai sendo envolvido por aquilo. E ele vai transformando essa punção, quer dizer, essa energia mental, em algo produtivo. E ele então reverte o individualismo para a coletividade. E ele se interessa pelo próximo. Ele tem a motivação dele em consolar e levar a boa nova. Quando a gente escuta isso, né, porque imagina o contexto da época. As pessoas viviam de forma muito difícil, muito precária, ainda hoje, né? Mas naquela época era mais ainda. Então as pessoas ansiavam pelo Messias. Elas ansiavam por algo que libertasse do sofrimento. Era uma esperança muito forte. Então ele passou muito da sua vida pregando essa boa nova, essa esperança do reino de Deus. Legal, né? Vocês vejam que hoje a gente tem muitas pessoas que falam sobre o reino de Deus. Não é verdade? Quantas religiões, quantos pregadores existem falando sobre o reino de Deus? Nos convence? Nem sempre. Por que que nem sempre a pessoa que está falando sobre a palavra de Deus não nos convence? Ele está falando alguma mentira? Não, porque a palavra de Deus é a mesma. Né? O sentido da palavra é o mesmo em todas as religiões. Por que que às vezes não nos convence? Porque às vezes falta o magnetismo da prática. Né? Às vezes falta realmente essa força moral da disciplina de vencer os próprios obstáculos. E quando a gente está de frente de uma pessoa que está realmente lutando para se disciplinar, ela nos convence do bem. É incrível isso, né? Era o Chico, não era? Só a presença dele parecia que curava. Alguns episódios envolvendo o Tiago, né, que é interessante, o Tiago Maior é interessante. Lembra aquela passagem onde uma mãe vai de frente para Jesus e oferece os 2 filhos. Mestre, cuida dos meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Os apóstolos, quando escutam aquilo, se escandalizam, ficam chocados. Como assim? Quem você pensa que você é, né? Vai trazendo. E aí Jesus tem uma frase muito interessante. Vocês beberão do cálice que eu hei de beber? Essa frase tem um peso interessante, não tem? Vocês beberão, quer dizer, vocês passarão pelas mesmas coisas que eu hei de passar? Porque às vezes, quando a gente é chamado para uma vivência espiritualizada, a gente só pensa no prazer. A gente pensa só no ganho da facilidade, da leveza. A gente não pensa no testemunho que é árduo.
Abrir mão de coisas que a gente está habituado a viver e achar que é bom, é muito difícil para a gente. Vocês vão beber do cálice do que eu hei de beber? Muito bonito, né? Então vamos lá. Isso é introdução, viu, gente? Mas calma, não vamos estender muito, não. Então eu trouxe uma passagem do livro Ave Luz. Foi até um livro de estudo aqui da casa, um tempo atrás. Vale a pena ler, vale a pena reler, vale a pena deixar o livro da cabeceira da nossa cama, com tantas preciosidades, né, daquele momento, onde os apóstolos conversavam com o mestre e questionavam várias experiências que eles tinham. Né? E essa é a lição das bem-aventuranças. Então, Tiago Maior desejava usar a maior parte do seu tempo para o seu aprimoramento íntimo. Então, ele estava decidido a isso. Isso é importante para a nossa narrativa. Ele estava decidido a vencer as sombras que existiam dentro dele. Quando ouviu Jesus falar das bem-aventuranças, sentiu um grande prazer de viver, mas pensou: isso deve ter um preço. Para entrar nesse mundo das bem-aventuranças, né, tem que ter algum tipo de esforço, tem que haver algum tipo de renúncia, tem que haver algum preço para se pagar. Né? Na mitologia grega, quando as pessoas partiam do mundo dos vivos para o mundo oculto, o mundo dos mortos, era de praxe colocar 2 moedas de prata nos olhos, encaminhando a alma para o barqueiro de Hades, para fazer a travessia. Quer dizer, tinha um preço. A travessia para o mundo dos mortos tinha um preço. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz passagem, tudo aquilo que a gente muda um estágio de conhecimento, tem realmente um esforço, tem que ter algum tipo de empenho. Ninguém amadurece só amadurecendo. Quantas vezes a doença, a perda do emprego, a mudança da relação familiar, quantas vezes que são dolorosos, mas são enfrentamentos dolorosos que nos transformam. Pensando assim, gostaria de passar de novo? Não. É gostoso a dor? Não. Mas a gente entende que foi útil. Então, o que ele estava ali pensando, né? Ele precisava viver o sacrifício. Então, ele também praticava jejum, né? Se esforçava para ter disciplina com horário. Não era um cara preguiçoso, desculpa a linguagem, o cara, né? Não era um apóstolo preguiçoso. Levantava cedo, estava disposto ao trabalho, né? Tinha uma educação sobre a reflexão da vida, mentalizações. Tinha uma disciplina consigo mesmo, até no pensamento, o que falar com as pessoas, não falava qualquer coisa, não despejava qualquer assunto nos ouvidos cansados, nem caridosos, né? E plena domesticação das forças da alma e do corpo. E o que quer dizer isso, hein? Plena domesticação das forças da alma e do corpo. A vida sexual. Vamos lá? Olha meu roteirinho. A minha cabeça funciona assim, viu? Em esquemas mentais. É uma loucura. Então, proposta dele. Vencer as trevas. Ele já tinha entendido que as trevas não são só externas. As trevas que estavam dentro do sentimento dele. Que eram os desejos. Quando pensava em uma companheira para a vida, porque ele era jovem, era o esperado para um homem, né? Pensava cheia de encanto, beleza e virtude. Então ele fantasiava, na sua tela mental, a presença de uma mulher, ainda misturada com as coisas da matéria, né? Com tipo físico, com aparência, com os dotes. Dotes antigos, né? Chegava quase a senti-la pelo poder engenhoso da mente. Ideoplastia. Ideoplastia quer dizer que a ideia cria forma. A ideia que se repete. A ideia que a gente vai dando poder, que a gente vai usando, ela pode realmente se condensar e virar uma realidade. Não exatamente a realidade que a gente imagina, mas aquelas misturas mórbidas que são as criações, as formas de pensamento que a gente produz.
Então ele cultuava a ideia. Havia ainda esse resquício, para que ele visse a superação das trevas, ainda havia esse resquício da questão do impulso sexual, o desejo de ter uma companheira. Vai visitar a cidade de Betânia sozinho. Então, nos momentos de reflexão, ele decide ir a pé, sozinho, andando. Vai até Betsaida. Até Betânia. Ao descer uma inclinação perigosa, lembra que lá o terreno é todo arenoso, né? Todo difícil. Sente de súbito no coração uma alegria diferente. Sua cabeça rodopia. Ele é tomado de uma energia diferente. Aquilo o enche de alegria e de um estado de êxtase. O que ele tem? Ele tem uma viagem astral, né? Tiago sai do corpo e vê no mundo espiritual um coxim encantador, cheio de luxo, um convite para sentar-se. Surge uma mulher de rara beleza, súcubo, a gente já volta nessa palavra. O que vieste buscar nessas paragens, diz a mulher, e olha para o Tiago cheia de desejo. Tiago olha mais para os seus olhos, para que o coração não fosse tentado pelas formas de mulher. Tiago, meu amor, não queiras fugir do seu verdadeiro amor, que espera por ti desde longas eras. Olha a sedução, né? Olha a sedução. Principalmente quando mexe com uma sensação de carência, a ilusão de que nos falta algo. Por que envergonhar-te do meu corpo? Será que teus olhos estão tão endividados que se me olhares do modo como a natureza me fez, vais pensar coisas que a moral dos homens não permite? Fica sabendo que esses homens que tanto pregam a retidão são hipócritas, que aconselham e não vivem, que mandam e não fazem, mas que na verdade gostam de mulheres que esquecem o pudor. Olha a artimanha desse espírito, né? Primeira coisa, a aparência física. Até onde a espiritualidade zombeteira, sofredora, trevosa, consegue nos iludir os sentidos. Consegue criar imagens, sensações que anestesiam a nossa liberdade mental, que nos induzem a sentir realmente uma conexão com o prazer mais baixo. Não sei com quem falo, responde Tiago. Sei que és filhas de Deus. Peço por caridade, não me induzas a isso. Quero pensar. Amor não se faz de uma hora para outra, e eu não estou preparado para tal. Peço que me des tempo e que Deus aprove minhas atitudes. Veja o esforço que ele faz, né? Era tudo aquilo que ele sonhava. Ele evita até olhar para ela, para que os desejos não aflorem a ponto dele se perturbar ainda mais. E ele resiste. E aí vem a preparação do estudo, né? Naquele momento ele lembra que o amor não se faz de uma hora para outra. Aquilo é desejo. Amor é um sentimento que é construído pela convivência, pela superação das dificuldades. Amor é um sentimento muito nobre, mas nós ainda estamos impregnados do passado, né? Das tendências de posse, de sedução. Então, para que o amor realmente aflore, ele nasce com desejo. Só depois que a gente transforma o desejo na convivência em sublimação, em afeto verdadeiro. Por isso que é muito comum a gente pensar nisso na velhice, né? É comum, mas não quer dizer que só possa amar na velhice. É possível termos sentimentos equilibrados, realmente trabalhados na fraternidade, em qualquer época da vida. Mas veja lá. Nisso, então ele está lá na viagem astral, né? Ele sente a presença desse espírito,
é seduzido e tenta resistir a essa sedução. Nisso, vai passando um homem a cavalo e depara com Tiago estendido no chão, com os cantos da boca denunciando grave enfermidade, derramando uma espuma leitosa. Ele estava em convulsão. O homem sacode Tiago e este acorda assustado e custa a voltar a si. Então veja, a gente trouxe a ideia dos espíritos íncubos e súcubos. Íncubos são os espíritos na forma masculina, que muitas vezes nos assaltam o imaginário, né, estimulando a pornografia. Convidamos muitas vezes naquilo que a gente chama de fantasia do casal, espíritos a comungarem o ambiente da intimidade do casal. Isso é gravíssimo, né? E existem os espíritos súcubos. São criações também do imaginário coletivo, que são espíritos, mas que são frutos do imaginário coletivo, daquilo que é mais sedutor, daquilo que é mais cativante, daquilo que pode perturbar a nossa lucidez. Gera em nós uma sensação perturbadora muito forte. Anos atrás, há bons anos atrás, conversei com uma pessoa e ela me dizia assim: Yara, eu tenho muito medo de dormir. Eu reluto dormir. Porque dia sim, dia não, tem uma presença espiritual que me aprisiona e me mostra muitas imagens indecorosas, muitas imagens sexuais que eu me sinto extremamente amarrada e aflita. Para mim, toda noite é um pesadelo. Olha que interessante. Ela está narrando, então, através de quadros psicóticos, do tipo de obsessão que ela está sendo alvo, que ela está sofrendo há dias, há meses, há anos. Então existem sim espíritos extremamente adoecidos na função da sexualidade. E vamos lembrar que muitos de nós que reencarnamos com as patologias mentais, como atraso intelectual, a própria demência, muitas e muitas vezes está ali atrelado o sofrimento atual a débitos da vivência sexual, o enlouquecimento dessa função. Então olha a força para a gente disciplinar como era difícil. Né? Vejam quantas pessoas hoje ficam imaginando, formando fantasias, né? No estado de delírio, criando imagens, atraindo espíritos sofredores para conviver intimamente com a gente, por causa dessa carência. E porque a sociedade nos coloca sempre que estar sozinho é feio. É como se estar sozinho, passar um período da nossa vida, né, quieto, no exílio moral, fosse degradante. Como se só estivéssemos plenos quando a gente tem um parceiro ou uma parceira. Isso não é uma fixação adoecida? E se a vida da gente foi chamada por um outro tipo de caminho, um outro tipo de disciplina? Aí, ele acorda, teve essa convulsão. Se não é esse homem passando na rua, quer dizer, essa ajuda de Deus, né? Ele acorda. Aí à noite ele volta para Betsaida e sempre tinha os encontros à noite com Jesus, onde eles conversavam sobre essa filosofia de vida. E aí então Tiago maior, todo encabulado, como é que eu vou falar desse assunto aqui? O que me aconteceu, né? Mas Jesus, como um bom leitor de alma, ele fala assim para o Tiago maior: não pode ser bem-aventurado ou alçar as regiões resplandecentes, se não passardes por testes que te comprovem a qualidade. Pensa na tua vida agora. Pensa nas provas que você vem enfrentando, mas não só hoje, hein? Desde você criança, a formação familiar, os trabalhos, os problemas, as doenças, esses conflitos todos. Pensa que muitas vezes ali é a disciplina que Jesus nos oferece em título de provas e expiações. Aquilo que a gente chamou de dor, de sofrimento, foi o remédio, muitas vezes, que foi oferecido para que a gente interrompesse um comportamento patológico. É que a nossa falta de disciplina, a gente quer afastar, né, a dor. Mas a dor é a lembrança de que algo precisa ser corrigido.
Algo está sendo chamado para que a gente faça a retificação. E só para a gente encerrar, o Espírito de Verdade, né? Paris, 1862. Obreiros do Senhor. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos verdadeiros animosos, dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O que Deus está te convidando para você renunciar? Que tipo de comportamento que não cabe mais na sua vida? Da fantasia da vida humana para a realidade imortal. O que Deus está nos convidando? O que Ele está nos convocando a abandonar para que a nossa saúde seja integral? Para que a gente não tenha a saúde só do nosso físico, mas que a gente tenha uma saúde psíquica e espiritual capaz de superar todas as adversidades, capaz de superar todas as montanhas. Vamos fechar os nossos olhos? Pessoal que está em casa também, vamos entrar em comunhão de pensamento? E hoje eu gostaria de pedir a ajuda da vibração de todos para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os trabalhos de evangelização infantil, trazendo para o espírito que está voltando recentemente à carne, lembretes da vida maior. Lembretes do assunto que a gente se comprometeu a tratar aqui na Terra. Que essa energia poderosa de cura, de transformação, chegue no coração de cada pequenininho que está aqui junto. Que cada irmãozinho que está voltando para a tarefa reencarnacionista possa se sentir fortalecido e amparado espiritualmente. E assim, vamos agradecendo o nosso encontro, agradecendo as energias recebidas pelo plano maior, nos fortalecendo. Vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. E eu gostaria de pedir ajuda ainda, no encerramento do nosso trabalho, que a gente saia em silêncio, porque muitos irmãos que tiveram grandes desvarios da vida sexual também são trazidos para cá, para as enfermarias da casa, e vão estar recebendo o tratamento adequado. Então vamos no respeito do silêncio, deixando a nossa energia aqui e voltando para os nossos lares na paz que o momento nos pede. Uma ótima noite a todos, muito obrigada.